É possível uma pessoa começar a investir e mudar de vida depois dos 40, 50 anos? Uma pessoa que quer ter uma renda passiva de 3 mil por mês, quanto que essa pessoa tem que investir? Mas explica pra gente, o que é uma corretora, Bruno? Uma corretora é uma ferramenta, né, para poder você negociar produtos financeiros, né? Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas em relação a qual corretora investir, qual a melhor corretora. Hoje existem várias corretoras, inclusive com corretagem grátis, então existem várias possibilidades e nada mais é do que um instrumento que permite, né, a negociação entre você que quer comprar um determinado ativo, um produto financeiro, e alguém queira vender. Na grande maioria das vezes, uma instituição financeira, um banco que quer vender um CDB, ou uma empresa de capital aberto que quer vender cotas e tudo mais. Então, a corretora, assim, falando de uma forma simples, é um instrumento que permite você criar uma negociação financeira ali dentro de uma regulação, dentro de um protocolo seguro. Né? Então, assim, não é realmente um bicho de 7 cabeças escolher uma corretora. Se você pesquisar no Google, vai encontrar várias corretoras aí com corretagem grátis, com vários serviços, né, à tua disposição. Né? Então eu abri você começou no Tesouro Direto. Isso, eu comecei no Tesouro Direto. Na época eu investia numa corretora que nem existe mais, que era Easy Invest, mas a Nubank comprou. Chamou o Invest, e agora é Nubank, né? Agora é Nubank. Agora tá isso aí. Só, né? Agora Nubank. Até muitas pessoas até reclamaram um pouquinho e tudo mais, porque houve uma mudança. Mudanças geralmente gera um pouquinho de apreensão, até aprendizado acontecer, né? Mas continua sendo simples lá. Então eu comecei lá, investindo no Tesouro Direto e tudo mais. E aí tirei, cai na conta mesmo, certinho, entendi os prazos e tal, então se eu precisar desse dinheiro e tudo mais. Só que revendo os meus planos, não revendo, né, mas eu entendi logo no começo dos meus planos e dos meus estudos, de que eu comecei um pouquinho tarde a investir, né, aos 40 anos. Assim, não é tarde, com certeza, absolutamente não é tarde para ninguém. Mas para a minha expectativa, eu queria me aposentar, tipo assim, aos 55, no máximo, sei lá, 70, né? Porque, poxa, já é uma idade um pouquinho avançada. Poxa, uma maneira que eu poderia abreviar isso seria tendo um perfil um pouquinho mais arriscado. Eu, por natureza, é claro que é uma questão de perfil, né, eu me senti bastante confiante porque, de fato, eu estudei bastante e li bastante sobre como funciona o mercado financeiro e a renda variável. Sei que existe uma oscilação enorme, mas aquilo, com o entendimento, me colocou dentro de um ambiente que eu considerei seguro. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma carteira que é exclusivamente para a minha aposentadoria, com o objetivo de acelerar esse processo para uma jornada mais rápida possível, só renda variável. Aí realmente eu tomei essa decisão, uma carteira que é da aposentadoria. Claro que eu tenho um pequeno recurso ali para minha reserva de emergência, mas não está na minha carteira. Eu preferi deixar separado. Isso na minha carteira de investimentos, só renda variável. Então, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Porque eu entendi também, né, estudando, de que seria muito mais interessante você ter uma distribuição dos teus recursos financeiros em vários negócios diferentes. Né? Então, é melhor do que você ter, sei lá, só um sacolão, você é um empreendedor, um empresário, né, que precisa, obviamente, ter muita coragem para empreender no Brasil. Né? É muito melhor do que você ter só um sacolão, é você ter um sacolão, ter um posto de gasolina, ter uma clínica médica, ter um estúdio desse aqui bacana. Né? Então, assim, ter vários negócios permite você investir em vários negócios diferentes, que um pode dar muito bom, o outro pode não dar tão bom assim, mas é muito melhor e mais seguro. Né? Faz parte do conceito de diversificação que protege o investidor. E durante esse período, né, que durou aí uns 6 anos, hoje faz mais ou menos uns 7 anos, né, já no primeiro ano, com muita empolgação e muita motivação, o que eu fiz foi consumir, né, livros, estudar bastante. Então, isso foi construindo em mim, como investidor iniciante, né, um investidor mais maduro, mais consciente, mais preparado para poder tomar decisões individuais sobre qual ação investir, qual fundo imobiliário comprar. Né? E eu acredito que isso vai acontecer na vida de qualquer investidor. Começou com a renda fixa, um CDBzinho, aquilo que não tem muito segredo, que sabe que vai acontecer de boa. É muito bom já para começar, mas se o assunto lhe interessar, não vai haver impedimento para você fazer qualquer tipo de investimento. Eu decidi investir em 3 classes ativos: fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas. E a minha carteira, então, é considerada hoje uma carteira bem agressiva, né? Porque 100% renda variável, mas é a carteira da aposentadoria, é a carteira de longo prazo, né? A literatura fala que se você vai investir por um projeto que é maior do que 5 anos, é um projeto de longo prazo. Então eu pensei, bom, então já que renda variável é para longo prazo, e que meu projeto é de longo prazo, então eu vou investir só em renda variável
E em algum momento, né, lá na frente, quando eu achar que, poxa, está perto da gente descansar mais e reservar mais tempo para o descanso e o lazer do que trabalho, né? E para qualquer investidor, acho que deve ser assim, né? À medida que você planejar o teu momento da aposentadoria, aí você vai desfazendo essa posição de renda variável aos pouquinhos e vai colocando uma composição um pouco maior de renda fixa para poder, é claro, garantir aquele patrimônio que tu construiu, que ele não seja dilapidado, não dilapidado, né? Mas que ele não seja passível de muita volatilidade, muito estresse. Então, para a aposentadoria, você acha que a renda variável é bem melhor para você alcançar mais rápido a tua meta? Sim. Você não aconselharia muito renda fixa para a aposentadoria? Então, eu considero, na verdade, esse indispensável para quem tem pouco dinheiro, né, e quer, de alguma forma, abreviar essa jornada que pode ser de 10, 15, 20, 30 anos. Né? Tá. Então, se você é uma pessoa que tem, tipo, 15 anos, e, poxa, já assiste o canal do Primo Pobre, já assiste o canal do Pobre Show, do Bruno, eventualmente, e fala assim, poxa, esse assunto me interessou, a tua jornada está muito facilitada nesse sentido, porque você tem muito tempo pela frente. Então, você pode ter uma condução aí em uma boa parte de renda fixa, porque o tempo é um grande facilitador da sua jornada. Né? Quando você tem um grande salário também, você tem a condição de investir, sei lá, 4 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil, né? A gente vê no YouTube gente que investe até mais de 20, né? Por mês. Essas pessoas têm o privilégio também, é claro que é mérito delas, mas por algum motivo têm o privilégio de ter muito recurso financeiro para investir. Então, nesse caso, a aposentadoria dele, eventualmente, pode acontecer mais rápido, porque o volume do aporte mensal é muito significativo. Então, se essa pessoa colocar o dinheiro dentro de uma caixa de sapato dentro de casa, no final de 3 anos já tem quase 1 milhão. Eu investo todo mês 30, 40, 50 mil, pô. Né? Agora, dentro do meu cenário, né, de precisar se aposentar um pouco mais breve do que a grande maioria, porque já tinha 40 e não queria me aposentar aos 80, então, com a necessidade de abreviar um pouco, né? E sabendo que na renda variável, obviamente, por ter mais risco, ela oferece um retorno maior, né? Eu optei por investir somente na renda variável e eu acredito que foi um grande acerto meu. É claro que é meu perfil, né? Então eu entendi, apoiado na literatura e no meu próprio, talvez até um pouco do meu estilo de vida meio bastante otimista, né? Positivo. Então, uma ação caiu, não, poxa, mas é uma boa ação, já estudei, poxa, tem fundamento, é uma empresa que tem qualidade, então caiu um pouquinho, vou comprar mais um pouquinho, pode estar mais barato, pô, né? Sim. Então, combinou bem comigo e funcionou muito bem. Mas aí como é que você faz para escolher, vamos pegar, por exemplo, ações. Como você faz para escolher boas ações pensando em 10, 15 anos? Sim. Qual critério que você usaria para uma pessoa que vai escolher uma ação que não é curto prazo, é para deixar lá? Principalmente levando em conta essa mudança que está acontecendo no mundo tão rápida, né? Sim. O que você acha que é uma boa para o longo prazo em ações? Bom, eu sei que muita gente gosta dessa ideia de comprar ações para a vida toda, para o longo prazo, para 10, 15 anos. Eu, né, e assim, baseado novamente naquilo que eu estudei, entendi como melhor estratégia, eu não considero que essa seja uma decisão a mais eficiente, né? Então eu gosto de escolher ações que, por um período, às vezes pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas estejam em uma condição favorável para compra, quer dizer, com algum desconto, elas estejam subvalorizadas, né? Então, existem cálculos matemáticos, você talvez deve ter lido o livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Então, existem cálculos matemáticos, e eu gosto bastante de matemática, né? Sou de exatas mesmo, tanto a minha formação quanto a minha pós-graduação é em exatas, eu gosto mesmo, sempre tive muita facilidade. Então, eu gosto quando existe um fundamento matemático, um cálculo, e não uma especulação, não uma notícia, nada. Não, olha, olhando essa empresa aqui, o patrimônio dela, PL, uma série de variáveis, mostra que ela tem qualidade. Existe um cálculo matemático também, que quando eu aplico, mostra que ela tem potencial de valorização, então vale a pena ter ela na carteira. Quanto tempo? Enquanto ela tiver essa condição. Eventualmente, em várias empresas que eu investi, subiu, por exemplo, 67%, mais de 100%, e aquela empresa muito boa me deu dinheiro, eu vendi. Por quê? Naquele momento, tinham empresas que, naquele momento que eu vendi essa empresa que me deu 100 e poucos por cento, 50, alguns não 40, não 30, né? Mas por 6 meses, 1 ano, a Petrobras é uma empresa que eu investi no ano passado, que não só no ano passado, mas eu invisto com alguma frequência. Às vezes eu vendo também com alguma frequência, quando ela está cara, né? Mas no ano passado subiu mais de 100%, né? Então, quer dizer, quando uma empresa atinge uma determinada valorização, já aponta para mim uma possibilidade de vender e garantir aquele lucro, respeitar aquele lucro. E, poxa, já ganhei bastante dinheiro. Ah, mas pode subir 300%, não, mas já ganhei
bastante dinheiro, vale a pena. Mas aí você saca e compra outras ações. Então, eventualmente, existem duas alternativas. Uma empresa subiu bastante, né? Na minha avaliação, subiu bastante, subiu bem, já transformou meu R$1.000 em 2.000. Bacana. Mas ela está em uma condição ainda de mais valorização ainda, e é claro, analisando a empresa você vai chegar a essa conclusão, eventualmente aplicando o cálculo matemático você vai perceber também essa valorização. Ela tem potencial para valorização, então eu vendo só uma parte, realizo uma parte do lucro, compro uma ação que caiu um pouquinho, compro um fundo imobiliário, mas manter ela na carteira. Agora, se ela subiu bastante, e por exemplo, olha, não está mais, ela subiu tanto que esse preço já não justifica. Existe uma probabilidade maior agora dela cair do que ela subir. Então, sim, eu posso encerrar essa posição aqui, vender ela toda, né, e pegar esse lucro, que foi muito bom, e comprar em uma empresa que talvez esteja na condição que ela estava, mas agora. Né? Então, isso aconteceu em várias empresas que eu tenho na minha carteira. Então, e que, assim, não digo que foi uma sorte, né, mas acho que com a aplicação dessa metodologia foram decisões acertadas quando eu vendi. Por exemplo, pegar uma empresa, comprar ações de uma empresa pública, tipo Petrobras, ou Banco do Brasil, por exemplo. Sim. Você acha o quanto o presidente e a política, o governo atual, né, o que tiver em vigor, seja de direita, de esquerda, pode influenciar numa empresa como a Petrobras, por exemplo? E teve um papo, não teve, recentemente, aí de dividenda, Petrobras, sim, né? Sim, exato. Como que funciona isso? Quando o governo gosta de privatização, isso é bom ou ruim? Quando não gosta, é bom ou ruim? Sim. O mercado ele é bastante dinâmico, né? Então, e como existem muitos CPFs novos na Bolsa de Valores, ruídos no noticiário quando fala sobre uma empresa estatal, e geralmente provoca um nervosismo. E, na minha opinião, um nervosismo assim, inexperiente ou antecipado, um estresse desnecessário. O que eu entendo, né, é que uma empresa pública, uma estatal, ela realmente pode sofrer com um determinado tipo de governo, mas principalmente no curto prazo, esse estresse, como eu falei. Né? Então, afeta a ação da Petrobras, afeta a ação do Banco do Brasil em um intervalo de tempo, mas um presidente fica por 4 anos, na grande maioria das vezes, né? E assim, e os dados, eu gosto bastante de olhar os dados passados, né? E existem vários casos em que, mesmo sendo uma empresa estatal, independente do governo de esquerda ou de direita, a empresa teve uma boa valorização, ou eventualmente, quando não teve, foi uma boa oportunidade de compra, mas certamente ela se recuperou, e a Petrobras é um caso disso. Né? Então, não é uma recomendação de compra, mas assim, eu gosto de comprar ações, independente de ser estatal ou não. Então, a Petrobras é uma empresa que eu compro, porque eu acredito que realmente tem potencial de valorização, e eventualmente, caso um ruído traga ela para baixo, o valor abaixo, eu tenho certeza que vai ser, quer dizer, na minha avaliação, eu vejo que é um momento breve no espaço de tempo daquela empresa, que tem, tipo, vários anos, décadas de produzindo dinheiro e crescendo, e um presidente que fica 4 anos ali no poder vai interferir no teu investimento. Acho que não... Eu sinceramente não acredito que um governante tem o poder ou a capacidade de gerar um retorno negativo ou positivo na tua carteira de investimentos no longo prazo. No meio do caminho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai gerar estresse, não tem jeito, vai ficar subindo e descendo mesmo, não tem jeito. Mas o que eu recomendo para o investidor é de que, independente de ser uma estatal, uma empresa privada, estude a ação, olhe a ação com bastante calma, é um investimento, você está colocando o teu dinheiro trabalhado ali, então estude a ação, verifique o potencial que a empresa tem, e aí esqueça o noticiário, conduza a tua estratégia, porque é algo que você fez, estudou, calculou, e chegou à conclusão de que a empresa tem potencial de valorização, então esquece o noticiário, porque senão vai acabar gerando um estresse ali desnecessário. Né? Tá, e o que você considera como boas opções, pensando em ações perenes, né? Então, perene é quando é uma empresa que ela não é cíclica, né? Sim. Tipo assim, né? Vê se eu tô falando besteira, mas para explicar pro pessoal de casa aí. Quando você compra uma ação cíclica, você está comprando a ação de uma empresa que ela, por exemplo, vende muito no verão, mas é ruim no inverno. Uma empresa que se dá muito bem em épocas de chuva, mas que não se dá bem em época de chuva. Isso é uma empresa que tem altas e baixas. Enquanto uma empresa perene, as ações de uma empresa perene, é de uma empresa que não importa o ano, o mês, ela sempre tem lucro. Tipo alguma coisa mais ou menos assim? É exatamente assim, né? Eu não tenho problema com empresas cíclicas, porque eu já vendi picolé. Eu sei como é que funciona isso. No verão ganhava dinheiro, vendia pra caramba picolé. Né? O gelo seco ficava mais caro, mas mesmo assim eu ganhava dinheiro. Mas no inverno ninguém queria comprar picolé. E mesmo assim eu conseguia fechar o ano com um lucro interessante, entendeu? Então, assim, entendendo que isso é uma característica da empresa,
o fato dela ser cíclica, inclusive, pode ser uma grande vantagem para o investidor de longo prazo, porque no ciclo de baixa, você vai poder comprar aquela ação em que está pagando pouco dividendo por causa do próprio comércio, do negócio da empresa, você vai poder comprá-la um pouquinho mais barato. Quando ela tiver em ciclo de alta, além da valorização, você vai ter... Uma estratégia, né? Isso, exatamente, uma estratégia para poder se comprar bem. Em relação às empresas perenes, assim, é ótimo para o investidor iniciante, porque gera um certo conforto daquele estresse de oscilação, não tem tanto assim, mas essa perenidade, ela está no preço, né? Então você vai ver que as empresas que são perenes, mais seguras, quanto mais seguro o investimento, menor retorno, né? Isso é uma regra, né? Quanto mais seguro, menor retorno. Renda fixa, menor retorno, mas é mais seguro. Prêmio de risco, né? Isso, prêmio de risco. Mas isso também implica dentro do mundo de ações. Quanto mais você procurar aquela empresa que é muito bem faladinha, né? E tudo mais, não tem nenhum estresse, e é perene, dividendo sempre certinho, isso está embutido no preço da empresa. Se você quer encontrar ali um meio termo entre potencial de valorização, você tem que olhar para aquelas empresas que estão eventualmente ou por algum período subvalorizadas. E por que acontece essa subvalorização? Houve uma variável que interferiu ali. Uma notícia do presidente que falou uma besteira, o ciclo da empresa, seja lá o que for. Então, existe um estresse, um componente que está deixando temporariamente ela mais barata. Na minha avaliação, não existe um momento mais oportuno para você comprar uma empresa quando, por algum motivo, ela está subvalorizada. É o melhor momento. Na verdade, a receita para você fracassar na Bolsa de Valores é só comprar aquilo que está sempre na alta e sempre vender quando está na baixa. Então, quando você tem estratégia diferente comprando na baixa e aproveitando esse momento barato da empresa... Mas como que você sabe se uma ação está barata ou se está cara para comprar? Existem vários indicadores que mostram isso, né? Mas muitos utilizam o PL, né? Que é o preço sobre lucro. Existe um PL médio que é verificado, inclusive entre setores na Bolsa Brasileira, né? E você pode avaliar se ela está abaixo do PL normal, então ela está dando uma condição de compra mais interessante. Mas tem vários outros, né? Um que eu gosto bastante também é o que é utilizado a fórmula de Benjamin Graham, né? Que busca encontrar o valor intrínseco de uma empresa. Então, por exemplo, se você sabe que essa caneca aqui custa, né, calculada matematicamente por uma série de fatores múltiplos, fundamentalistas, né, ela custa, sei lá, R$50, né, esse é o valor intrínseco dela. Se ela está no mercado valendo, sei lá, 22, poxa, é um ótimo momento para comprar essa caneca por 22, né? Então, o cálculo matemático, como eu falei, sou um grande fã, né, de exatas, né, ele permite, não só o cálculo matemático, como eu falei, existem outros instrumentos, né, mas ele permite você avaliar se uma empresa realmente está acima do preço ou está barata. E matematicamente, então onde tem que você opinião. vê esses dados? Então, aplicando o cálculo matemático, né? Então, aplicando, como eu falei, na fórmula de Benjamin Graham, tem ali fatores que você pode substituir o múltiplo, botar dentro da equação. Eu falo assim, olha, esse cálculo matemático de Benjamin Graham é um cálculo que fala sobre, como eu falei, o valor intrínseco que uma empresa deveria custar. Eu gosto bastante disso porque, como eu falei, além do cálculo matemático, é uma estratégia conhecidamente vencedora, porque esse cara nada mais é do que, vamos dizer assim, um grande inspirador para o Warren Buffett, que a gente sabe que foi um homem que fez fortuna do zero e um grande investidor de sucesso, talvez o maior investidor do mundo aí. Então, eu me baseio nos dados fundamentalistas da empresa, mais os cálculos matemáticos que indicam que a empresa está barata ou não. Mas tem algum lugar que facilita isso para a pessoa mais leiga, tipo um site? Tem um site bem bacana. Tá bom ou não tá essa ação, sabe? Tem um site... Assim, eu considero que o investidor tem que fazer essa pesquisa pessoal antes de avaliar a opinião de um site. Mas um site que é muito útil nesse sentido aí, um site que eu descobri, que até recomendei lá no canal, não sei se você conhece o site do Investidor 10. Ah, já ouvi falar. Então, lá eles têm isso. O cálculo não é difícil, tá? O cálculo é fácil aplicar, mas eu até compreendo de que para quem é de exatos pode ser um pouco mais simples, né? Mas nesse site, no site do Investidor 10, tem um ranking de ações, considerando a que maior tem potencial de valorização, que eles chamam de upside, né? Considerando a fórmula de Benjamin Graham. Então, poxa, é muito bacana isso. Tá, legal. É importante lembrar também de que essa não pode ser a única condição para você comprar uma empresa. Ela tem potencial de valorização. E aí você vai determinar uma série de fatores, inclusive se é o teu momento de investir em renda variável. Talvez não tenha nem reserva de emergência ainda para comprar renda variável, né? Então, assim, é uma métrica assim, das que eu mais gosto, né? Porque, como eu falei, ela elimina a característica de você ter que olhar um noticiário, se a empresa vendeu mais no ano passado, qual foi o nível de endividamento da empresa. Matematicamente,
aplicando os múltiplos a essa equação aqui, que deu muito certo. Comprovadamente deu certo para um investidor que é considerado o investidor mais bem-sucedido do mundo. Aplicando a equação matemática, é como se fosse uma prova real, né? Então, aplicando a equação, opa, tem potencial de valorização dessa empresa de 86%, então agora sim, vou dar uma olhada com mais calma, ver que negócio é, qual foi o faturamento, crescimento de faturamento e tudo mais, aí sim. Assim, é uma das etapas importantes, não pode ser nunca única, né? Mas é um fator que eu considero bastante importante e, assim, exato, sabe? Eu gosto de exato, né? Como eu falei, é exato. Então, não tem 2 e 2 é 4 e acabou. Ô, Bruno, uma pessoa que quer ter uma renda passiva de 3 mil por mês, quanto que essa pessoa tem que investir? Bom, para começar um projeto desse com qualquer quantia, né? Mas que ela deve esperar aí, pelo menos aí, ter uns 300 mil reais para poder estar recebendo isso de rendimento. E aí, até um ponto assim, que eu considero importante falar, né? Hoje é muito comum no YouTube algumas pessoas falarem assim, ah, não, mas porque quando você tiver 300 mil reais, você não vai receber 3 mil para o resto da vida, porque isso vai se valorizar, desvalorizar, ou a inflação vai correr o teu patrimônio e tudo mais. Existem várias maneiras de você administrar isso, né, para que você seja protegido da inflação. Então, se, por exemplo, você está investindo, sei lá, 100 reais por mês, é uma maneira de garantir que o teu projeto, que tem como objetivo acumular 300 mil reais para gerar 3 mil reais de rendimento, uma maneira de você proteger esse poder de compra é sempre ajustar o teu aporte de acordo com a inflação. Quanto é que foi a inflação? Ah, foi de 8%, foi de 10%. Opa, então 10%? Então, no ano que vem, eu vou começar a investir 110, pronto. Então, geralmente, teu salário na empresa que tu trabalha vai aumentar um pouquinho. Então, investir 100 reais, investir 110 não vai fazer grande diferença. Então, é uma maneira de você se proteger. Mas assim, eu gosto de pensar sobre, olha, tu tem 300 mil, vai pingar 3 mil lá na tua conta. Tem 500 mil, vai pingar 5 mil na tua conta de rendimento. Pensa nisso, respeita a tua conquista, valoriza essa conquista, porque é o que vai acontecer. Ah, como você vai manter e garantir isso? Continue investindo, sempre tentando ter uma vida mais simples. E pronto, né? Assim, a vida inteira eu trabalhei dessa forma, de que se eu trabalhasse, eu ganhava. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Então, poxa, se tu tem 500 mil reais, 300 mil reais, respeita esse valor, é o dinheiro que você vai receber. Ah, mas não vai se manter. É só você continuar aportando mensalmente, cuidando desse patrimônio, mas já é uma conquista assim, muito significativa. Essa ideia de que, mas não é tanto, não vai poder comprar tanto, acho que de alguma forma desincentiva o investidor. Sim, o cálculo matemático mostra que você tende a perder poder de compra ao longo dos anos, mas é fácil contornar isso e sim, respeite essa grande e importante conquista. Se você alcançar 300 mil, de fato, 3 mil reais vai pingar na tua conta se você investir em fundos imobiliários. Né? Então, e se não investir, o prejuízo vai ser maior ainda. Vai ser maior ainda. A vida toda você trabalhou e nunca recebeu nada se não trabalhasse. Né?